Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho de novo até vocês trazendo uma visão profética da palavra de Deus, dizendo profeticamente a revelação do Apocalipse, que é uma profecia. Há muitos anos atrás, quando ainda no início da caminhada cristã, a gente ouvia falar do Apocalipse com algo muito distante, algo que talvez nós nem alcançássemos. Mas hoje estamos dentro do Apocalipse. No vídeo passado eu falei sobre o refúgio que é o Brasil, para o tempo da perseguição que virá agora com a besta. O capítulo 13, ele fala da besta, da perseguição que ela vai fazer. Se vai haver uma perseguição similar à perseguição que foi feita, como eu mostrei lá no vídeo passado, no capítulo 12, a mulher que gerou o filho varão, né, ela foi perseguida e aí Deus providenciou o refúgio que é o Brasil para aqui ela ser guardada, e ela foi guardada aqui, sustentada no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 12, ela diz que ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Entenda isso como gerações. Essa mulher que gerou o filho varão, né, que era vestida do sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas, a mulher que gerou o filho varão, essa mulher, o povo judeu, como a profecia de José fala, não é verdade? Em que ele se revelou aos pais que ele iria governar sobre o sol, sobre a lua, e estrelas estariam ao seu redor, à sua disposição, sendo ele governando a todos, que gerou todo o problema e a vingança dos irmãos, né? Essa profecia revela essa mulher como o povo judeu. E aqui no capítulo 12, no verso 5 e 6, ele fala de uma outra mulher, que gerou que nasceu um filho varão, que irá reger com cetro de ferro, tá? E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Então aqui, essa mulher é a igreja cristã, o cristianismo, né? Iniciando ali com o nascimento de Cristo, com a pregação do Evangelho por ele, mas aqui nesse capítulo 12, eles dão assim uma breve fala daquilo que aconteceu. Jesus veio, morreu e foi levado ao céu de novo, está no seu trono. É isso que vai falar ali. Então, para o cristianismo, aí no capítulo 12, no verso 6, eles dão um tempo. Eles falam que esse refúgio duraria 1260 dias. Nele a sustentem durante 1260 dias. Guarde esse termo, guarde esse tempo, 1260 dias. Porque no verso 13, no versículo 13, ele fala da perseguição dos judeus, da mulher que gerou o filho varão. E diz que ela ficou aqui, nessa terra, durante um tempo, tempos e metades de um tempo. Ou seja, uma geração inteira. Os judeus ficaram aqui uma geração inteira sendo guardado por essa terra. E aqui o dragão vermelho, o inimigo de nossas almas, não conseguiu atingir os seus objetivos. Todas as perseguições que ele fez, a terra tragou como um rio de perseguições, que é o que fala o capítulo 15 em diante aí, que como um rio que veio para perseguir, arrebatar essa mulher e perseguir essa mulher, como um rio, a terra abriu a sua boca e tragou, e todas as perseguições que ele intentou contra ela não deram em nada. E essa mulher simplesmente sumiu da vista dele. E o 17 fala que esse dragão vermelho veio atrás dela, não achando, ele veio e partiu
para a sua descendência, porque ele sabe que aqui no Brasil está a descendência da mulher que gerou o filho varão, dos judeus. Então, para eles, houve tempos e tempos de refúgio. E para nós agora esse refúgio está sendo restabelecido. Toda essa guerra, toda essa briga espiritual, todas essas potestades que estão guerreando contra nós nesse momento, eles estão tentando impedir o restabelecimento do refúgio, porque a besta virá. Assim diz o capítulo 13 do Apocalipse. Quem não acredita na vinda da besta, tem que pegar essa página do capítulo da Bíblia, o capítulo 13, e rasgar simplesmente e jogar fora. Como isso seria uma heresia, seria algo terrível, né? A gente tem que aceitar a Bíblia como palavra de ponta a ponta, porque ela é a palavra de Deus. Então, a Bíblia no capítulo 13 fala que uma besta virá e vai vir emergir do mar. Uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. Essa besta que está vindo, que vai se manifestar na terra, e creia você ou não, isso não está longe, está muito perto de acontecer. Essa besta ainda não se manifestou, porque o refúgio ainda não está restabelecido. Acredito que a gente não tem esse entendimento, se Deus vai esperar o refúgio ser restabelecido para que a besta se manifeste, ou ela vai se manifestar e simultaneamente o refúgio se restabelece. Aí a gente vai ter que aguardar por isso, porque isso não está explícito na palavra de Deus. Isso não foi falado e mostrado para nós. Diz que esse refúgio vai ser restabelecido. Vai ser restabelecido. Porque aí no capítulo 13, no verso 5, olha, aí diz assim, ó, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Essa besta ela vai se levantar em blasfêmia, ela vai se levantar contra o povo de Deus, e sobre alguns desse povo ela vai ela vai ter êxito, porque é isso que fala aí no verso 7, ó, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Mas o capítulo 13 fala algo que é tremendo para os nossos dias e dá um ânimo no nosso coração, porque o verso 8 vai falar: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, esse capítulo 13 está falando que o mundo inteiro vai adorar essa besta. Vão ficar boquiabertos com o surgimento dela. Esse ser, esse homem, ele vai trazer espanto, ele vai trazer uma grande interrogação, na verdade, na cabeça das pessoas, porque muitos vão adorá-lo, muitos vão estarem assim diante dele como se estivessem diante de Deus, né? Há um texto aqui que ainda fala: quem poderá subsistir a besta? Quem poderá subsistir a besta? Quem é semelhante à besta? Aí no verso 4 ele vai dizer: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, essa besta que vai se manifestar, ela vai ser adorada, venerada pelos homens em toda a terra. Mas aqui está dizendo, no verso 8, que tem um grupo de pessoas que não vão estar nesse grupo, que vai estar assim
adorando, venerando a besta. E esse grupo está bem claro aqui, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses vão adorar a besta. Agora, os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, esses sim não vão adorar a besta e vão estar batendo de frente com ela. Eis o motivo da perseguição. A besta vai começar a perseguir, vai falar, vai vir de encontro a nós, os cristãos, porque vamos estar batendo de frente com ela, acusando que ele não é quem está falando que é o engodo, que é o engano, e que o mundo inteiro está sendo enganado por esse ser, porque ele não é quem diz que é. Porque, na verdade, esses que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e aqui eu faço um parêntese, porque a gente sabe que existem 3 livros, né? O livro dos mortos, o livro dos vivos e o livro da vida do Cordeiro. E o livro da vida do Cordeiro. Quando pessoas se achegam a Cristo, se rendem a Cristo, muita gente fala, eu vejo muita gente falar, você vai ter o teu nome escrito no livro da vida. Na verdade, aquela pessoa, ela já tem o nome dela escrito no livro da vida, porque ela está viva. O livro da vida é o livro daqueles que estão vivos. Quando você morre, o teu nome sai do livro da vida e entra no livro dos mortos. Aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, no livro das obras, né? No livro das obras, ele tem toda a sua vida, todas as suas obras passando diante dele, escritas nesse livro. E os que estão mortos, eles não têm o nome mais escrito no livro da vida, porque já passaram dessa fase. Agora, as pessoas que nascem em Cristo para a vida eterna, elas entram no livro da vida do Cordeiro. Elas são escritas no livro da vida do Cordeiro, que não é o livro da vida, simplesmente. É o livro da vida do Cordeiro, daqueles que vão viver eternamente com Deus. Então, há que se fazer essa diferença do livro da vida, do livro dos mortos e do livro da vida do Cordeiro, daqueles que têm os seus nomes escritos ali, porque vão viver eternamente com Cristo. Tem um selo da promessa que Efésios fala, né? Foram selados porque se arrependeram, alcançaram esse status de selo no Espírito porque se arrependeram. Feito esse parêntese, a gente vai estar falando aqui que esse ser, ele vai bater de frente com o povo de Deus, os cristãos que não professam, que não vão professar esse homem, esse ser, como algo assim que o mundo vai estar venerando. Então, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Então, há uma perseguição vindo de encontro a nós. Então, há necessidade de um refúgio, porque esse verso 7 aí, que quando diz que ele alcançou êxito, né, pelejou contra os santos e o venceu, esses grupos não estarão no refúgio, eles estarão fora do refúgio. Quem estiver fora do refúgio vai ser vencido pela besta. Mas os que estão no refúgio alcançarão vitória, porque é isso que o verso 11 fala do capítulo 12, né? E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Não é só confiar e crer no sangue de Jesus, mas tem um testemunho a ser dado, ou seja, tem que ter uma vida aos pés do Senhor através dos seus mandamentos. Aí essa pessoa, além de estar garantida, selada, ela tem um testemunho a dar. Quando eu vinha de Angra, eu moro no Rio, e quando eu às vezes vou para Angra, eu às vezes vou de ônibus, para até ter contato com pessoas, conversar. E uma irmã, eu falando dessas coisas que eu já falei aqui no vídeo anterior, né, sobre
sobre a questão de refúgio, porque o Brasil é refúgio, explicando que as pessoas não têm uma descendência vira-lata, mas têm uma descendência tremenda, digna, honrada, de um povo de uma moral elevadíssima e de um período de vida talvez mais longínquo dessa terra, né? Então a gente sabe que as pessoas não têm esse conhecimento, muita gente não tem, e a gente passa esse conhecimento para as pessoas aí andando na rua, falando com elas. E uma senhora, uma irmã, me confidenciou e falou: irmão, eu tenho mais de 5 anos que eu não vou à praia, que eu não tomo banho de mar. Eu falei: mas por que, irmã? A senhora está 5 anos sem ir à praia? Ainda mais numa região dessa de praias, né? E praias lindas, né? Praias quase virgem, né? Praias paradisíacas, podemos dizer assim, lá em Angra, um território, uma área muito linda. E a senhora não vai à praia, não toma banho de mar, por quê, meu Deus? Ela falou: uma vez eu assisti uma pregação de um pastor e ele falou que iria emergir do mar uma besta com 7 cabeças, e que essa besta iria promover uma arruaça, uma perseguição. Ele até falou isso. Eu falei para ela: irmã, pelo amor de Deus, não faz isso. Olha, a senhora me deixa entristecido em ver como que pessoas podem, né, entender, aceitar uma situação dessa, quando a Bíblia é tão clara em explicar quem é a besta, de onde ela vem. O capítulo 13 fala da besta, mas o capítulo 17 do Apocalipse, ele explica da onde a besta vem, de onde ela vai sair, né? De onde ela vai sair e como ela vai agir. Como ela vai agir, aqui no capítulo 13 já está falando, ela vai se levantar em blasfêmia e perseguição contra o povo de Deus. Mas no capítulo 17 do Apocalipse, quando ele vem falando aqui sobre a descrição da grande meretriz que a Bíblia fala, esse é o texto do capítulo 17. E ele vem falando aqui do julgamento dessa grande meretriz, e que ela se acha sentada sobre muitas águas. Então, essa besta que vai emergir, dessa grande meretriz que a Bíblia fala, ela vai emergir, ali fala no capítulo 13, fala do mar. Aqui no capítulo 17, se acha assentada sobre muitas águas. O versículo 7, ele diz que muitos vão se admirar. Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças, que tem os 10 chifres e que leva a mulher. As 7 cabeças dessa besta, ela está voltada para os 7 montes de Roma. Os 7 montes de Roma. A gente sabe que a igreja oficial, ela está montada, a sua sede está montada sobre as 7 colinas de Roma. Se vocês depois quiserem pesquisar, vocês pesquisam aí na internet os nomes desses 7 montes. Cada 7 monte desse, ele é de ter um nome, ele aparece com um nome. Eu tenho aqui uma cópiazinha que eu botei, porque nossa mente é falha às vezes, né? Então aqui tem o Monte Aventino, Monte Capitólio ou Capitolino, Monte Célio, Monte Esquilino, Monte Palatino, Monte Quirinal e Monte Viminal. Esses são as 7 colinas de Roma, a qual a sede dessa igreja está fundamentada. Essas 7 cabeças estão simbolizando isso, porque na verdade esse dragão que fala o Apocalipse 13, essa besta, né, que fala que tem essas 7 cabeças, que tem esses 10 chifres, esse monstro não existe.
Isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem que a Bíblia, que o Apocalipse usa, e o Apocalipse usa muita figura de linguagem, aí você tem que entender o que é literal, não só no Apocalipse, mas na Bíblia, como também o que não é literal, o que é uma figura, o que é uma metáfora. Eu falo muitas vezes assim, no capítulo 18, se eu não me engano, de Marcos, se eu não me engano é Marcos 18, ele fala lá, tem uma expressão muito forte, e a gente sabe que o nosso Deus não é assim, que fala que se o teu olho, né, te impede de chegar a Cristo, de enxergar e fazer a vontade de Deus, ou a tua mão te impede de cumprir os desígnios de Deus, então corta fora e tal. Isso não é literal, porque o nosso Deus não é mutilador. O nosso Deus não é mutilador. Isso não é uma palavra literal. Isso não é uma palavra literal, porque Deus jamais iria mandar alguém se mutilar. Deus jamais iria mandar alguém se mutilar. Isso é costume de Baal, isso é costume dos Baalins, que gostavam de mutilar, de queimar crianças nos tachos, né? Então, é uma coisa baalística, vamos botar, de Baal, de deuses estranhos. O nosso Deus não é um Deus mutilador. Então, essa palavra não é literal na Bíblia. E, às vezes, a gente tem dificuldade de entender o que é literal, o que é uma figura de linguagem na palavra. Aqui não existe dragão. O dragão é uma mitologia, é um animal mitológico. O capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 9, né? Não, versículo 9 do capítulo 12, fala: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O dragão é a antiga serpente, ou seja, o diabo. E o capítulo 17 fala que esse dragão, essa besta, esse ser de 7 cabeças, 10 chifres, que leva a mulher, ou seja, que manipula a mulher, as 7 cabeças representam os 7 montes, os 7 reis que regeram toda essa cidade. Muita gente não sabe disso, muita gente não conhece, não sabe o que foi o Tratado de Latrão. O que foi o Tratado de Latrão? 1929, no pós-guerra, tá? Primeira Guerra. Benito Mussolini, o Papa Pio XI, eles estabeleceram esse Tratado de Latrão em que aquela área de Roma, as 7 colinas, foi ofertado à igreja oficial. E ali foi erigido a sua sede maior, em 1929. E o sistema dessa sede, dessa igreja oficial, é monárquico. Então, os seus líderes, os seus chefes, os seus dirigentes maiores, os papas, eles passaram, a partir de 1929 para cá, a serem também reis, a terem status de reis, porque o Estado do Vaticano, ele tem um regime monárquico e os seus líderes são reis. Quando os papas vão até as cidades, os países, e tapete vermelho são postos para eles, não é só porque eles são líderes religiosos. E aí vai uma deferência, nada contra a questão do tapete vermelho, porque são líderes religiosos, mas também porque são reis, representam uma monarquia. Então eles são tratados de igual com a sua postura, com o seu título. Eles são reis, e como reis são tratados dessa forma, né? A gente vê muita gente aí sendo tratado de forma diferenciada, e nem merecem, né? Mas quanto mais pessoas que têm
uma representação, que tem uma representatividade, como os papas têm, né? Representam uma nação mundial aí de fiéis. Então, os papas recebem esse tratamento porque são reis. Então, quando a Bíblia fala dos 7 reis, ela está falando dos 7 papas. Os 7 papas. Porque se você parar para pensar, se você parar para observar, me mostre um país, um reino que tenha tido 7 reis. Que tenha tido 7 reis e que esse 7º rei tenha morrido recentemente. Não existe. O único 7º rei que morreu recentemente foi o Papa Bento, em dezembro. Papa Bento é o 7º Papa com status de rei. A partir de 1929 para cá, a partir de Pio XI, todos os outros papas também tiveram status de rei. E Papa Bento foi o 7º rei, morreu em dezembro. E o capítulo 17 do Apocalipse, quando ele fala aqui, ó, as 7 cabeças, os 10 chifres que leva a mulher, a besta que viste era e não está para a energia do abismo e caminha para a destruição. E aqueles aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, aqui também ele não põe do Cordeiro, mas é o mesmo livro da vida do Cordeiro. Desde a fundação do mundo se admirarão. Então só vai se admirar dessa besta aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, vendo a besta que era e que não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, ou seja, quando João teve a revelação do livro de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, o anjo mostrou a ele, revelou a ele as situações do Apocalipse durante o papado do 6º rei. E aí, por que foi durante o papado desse 6º rei? Não me perguntem, não sei. A Bíblia tem os seus poréns, os seus mistérios que Deus ainda não nos revelou. Mas aqui fala que são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe. Um é o 6º Papa. E o outro ainda não chegou. Ou seja, Bento ainda não havia se manifestado. E aqui a primeira parte da profecia se cumpriu. E quando chegar, tem de durar pouco. O papado do Papa Bento durou pouco. E ele, quando entrou no papado, ele falou que no seu discurso inicial, ele iniciou falando uma citação ao seu tempo de papado. Ele falou, nesse meu breve papado, porque ele sabia que o papado dele duraria pouco. Talvez ele pensou até que fosse morrer novo, né? Mas, na verdade, ele se afastou do papado não por ter morrido, mas por consequência das coisas que descobriu, com as investigações que fez, e abdicou de reinar, não quis mais reinar, abrindo caminho para a vinda do Papa Francisco. Então aqui ele fala, e quando chegar tem que durar pouco. Essa parte da profecia se cumpriu. O papado do Papa Bento, do 7º Papa, foi breve. E o versículo 11 do capítulo 17 tem a chave do que nós estamos querendo mostrar. O capítulo 17, no verso 11, vai falar, e a besta que era e não é, e também é ele o 8º rei. A Bíblia está falando no capítulo 17, no verso 11, que a besta do capítulo 13, que vai emergir do mar, que a gente já viu que são povos, a gente vai estar vendo aqui, eu ainda não falei, eu vou mostrar, que são povos, nações e línguas. Esse mar não é um mar literal, não é de água, mas
Eu vou adiantar aqui o versículo 15, ó. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada. São povos, multidões, nações e línguas. Não é água literal. Não é a água literal. A gente sabe que é um mar de gente. É um mar de gente que fica ali na praça daquela cidade quando há a celebração e a instituição de um novo Papa, né? O verso 11 vai dizer: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei. Ou seja, a besta é o 8º rei. Ou seja, o Papa Bento morreu em dezembro próximo agora passado. O caminho está aberto para o 8º rei, para a vinda do 8º Papa. E a gente sabe que o papado do Francisco foi um papado que a própria igreja, na sua totalidade, não aceita. A igreja está dividida, a cúria da igreja está dividida, metade aceita, metade não aceita. Muitos não aceitam o papado do Francisco, do Papa Francisco, porque não aceitam e rejeitam a saída do Papa Bento. Mas com a sua morte, como ele foi levantado ainda com o rei, o 7º rei vivo, esse papado precisa ser confirmado. E dentro desse período que nós estamos aí, vai ter que haver uma cerimônia de confirmação desse papado. E a gente sabe que a saúde do Papa Francisco não está legal. Recentemente ele sofreu uma cirurgia intestinal aí na área intestinal, no trato digestivo, e não sabemos como está a saúde dele, mas estamos sabendo que ele não está bem. Já no ano passado ele mostrou sinais de que estava querendo sair, estava querendo abdicar. Inclusive ele falou em setembro que andou um murmurinho aí, que ele iria renunciar. Eu falei para os mais chegados e coloquei no Facebook, lá na minha página do Facebook, um texto explicando por que Papa Francisco não iria renunciar e não podia renunciar. Porque se ele renuncia, ele arrebenta com a profecia de Daniel 2. Porque o livro de Daniel 2 fala do reinado dos 2 papas reinando junto. O pé de barro, Daniel 2, do 35 em diante lá, ele vai falar do pé de barro e do pé de chumbo. Qualquer um que vê a foto do Papa Bento e olha para os seus pés, sapatos vermelhos, que ele dizia que era em homenagem ao sangue dos mártires da Inquisição, né? Qualquer um que vê o pé daquele homem diz: atolou o pé no barro. Atolou o pé no barro, um pé vermelho parecendo barro. Então, esse homem, os 2 reis que Daniel fala ali na profecia, né, Nabucodonosor, ele vai estar falando que ali tinham 2 reis, o pé de barro e o pé de chumbo, 2 reinos governando junto. 2 reinos governando junto. Talvez na história eu nunca ouvi falar que houve um reino em que 2 reis reinassem juntos. Não tem essa notícia, não tem essa informação. Se alguém tiver, bota aí nos comentários. Mas eu não conheço um reinado que tenha 2 reis que governaram junto. Esses 2 reis. Mas se Papa Francisco, ele abdica do trono, abdica de reinar, abdica do papado, iriam ficar 3 reis, porque aí seria o Papa Francisco, o Papa Bento já emérito, e o Papa Francisco também seria outro Papa emérito, e iria se levantar um outro Papa, seria um 3º Papa. E na profecia de Daniel 2, lá não fala de um 3º Papa, fala do pé de barro e do pé de chumbo. Então, esses 2 reis governando junto. Agora, o mais escabroso, o mais preocupante que a gente quer mostrar aqui é que ele fala no verso 11, lá no final: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7.
e caminha para a destruição. A rejeição desse homem, desse oitavo rei, da besta, pelo povo de Deus, por aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ela se dá por conta desse fato, ser algo totalmente contra os ensinos bíblicos, contra os ensinos da palavra de Deus. Ou seja, as leis de Deus não vão estar amparando essa questão do oitavo rei, do surgimento dele. Não vão amparar, vão totalmente de encontro aos ensinos vamos dizer assim, da cultura judaico-cristã. Então, não se vai aceitar, o povo de Deus não vai aceitar. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro não vão aceitar a manifestação desse homem e vão bater de frente e vão falar e vão dizer que ele não é quem está falando que é. E aí a perseguição vai ser instaurada contra o povo de Deus. Mas nós temos o refúgio que está por ser restabelecido. E a gente sabe que esse refúgio vai ser restabelecido. O Brasil é refúgio de Deus para o tempo da perseguição que está vindo. E aí, o mais interessante disso tudo, aí vocês vão falar, agora ficou maluco, ficou doido, porque está dando tempo para acontecer, e nem Jesus falou que sabia. Jesus falou que nós, os homens, que plantamos, que colhemos, sabemos quando vai chover, sabemos quando vai ter um tempo ruim. Nós prevemos os tempos através do conhecimento que nós temos sobre a terra, sobre a chuva, a época do plantio, quando tem que se plantar. Jesus fala isso lá em Mateus 24, né? Mateus 24 fala isso, que Jesus sabe. Vocês vão saber discernir os tempos. Hoje nós estamos dentro do olho do furacão e a gente sabe, está vendo. E a palavra de Deus fala. Lembra quando eu falei de um tempo, lá no livro de Apocalipse 12, quando eu lia, eu falei, guarda esse tempo. Então nós temos aqui, no versículo 5 do capítulo 13, a chave da nossa esperança. Foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmia e arrogância, e autoridade para agir 42 meses. A besta ela vai ter tempo de validade. Ela tem tempo de validade. Ela vai ter 42 meses para estar fazendo a blasfêmia, a arrogância, a perseguição que ela vai fazer contra o povo de Deus, contra aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não é do livro da vida só, porque nós estamos vivos e permanecemos no livro da vida. Mas nós que temos o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, daqueles que vão viver eternamente com Deus. Ele dá 42 meses para que isso aconteça. Agora, se você for aqui no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 6, a mulher que gerou o filho varão, que vai reger com cetro de ferro, que foi arrebatado para Deus até o seu trono, Cristo, né? Ou seja, como eu expliquei, essa segunda mulher, a igreja cristã, a igreja de Cristo, aqui está dizendo que esse refúgio vai ter um tempo também estabelecido para ela. A mulher, capítulo 6, versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. A matemática bate perfeitamente. O tempo da perseguição vai durar 42 meses, mas o refúgio vai ser restaurado e vai permanecer e vai nos sustentar durante 1260 dias. Então, irmãos,
a gente tem que se alegrar, a gente tem que se encher de regozijo no corpo, na alma, no espírito, porque Deus lá atrás, já preparou um lugar de refúgio, não só para a mulher que gerou o filho varão, mas para essa mulher também, para a igreja, para a noiva de Cristo, um lugar de refúgio, um lugar de amparo, um lugar de repouso mesmo, de refazer forças, porque a gente tem ouvido e tem visto falar de que o Brasil, nós vamos passar, e eu creio nisso, aleluia, vamos passar por um grande avivamento, vamos passar por uma grande ação do Espírito Santo de Deus. Deus vai levantar gente nessa terra para estar mandando para fora do refúgio pessoas preparadas por Ele para estar pregando também o Evangelho lá fora do refúgio, porque nós aqui vamos estar sendo guardados. Eu creio nessa palavra, eu creio no que esse livro fala, eu creio no livro que revela para nós as ações de Deus. As ações de Deus estão paralisadas até aqui, não no que ele está fazendo, mas na profecia do livro. Então nós estamos no capítulo 12 e 17, o dragão vermelho está parado diante da areia do mar, nós somos a areia do mar, e Deus está estabelecendo e traçando seus planos e projetos para restabelecer o refúgio que um dia já foi e agora vai ser restabelecido durante 1260 dias. E aí, irmãos, acredite você ou não, não me pergunte o dia, não me pergunte o mês, não me pergunte a hora, eu não sei. Mas a Bíblia fala que durante esse período dos 42 meses de perseguição da besta, durante a restauração do refúgio, durante 1260 dias, esse refúgio vai se restabelecer. E depois desse tempo, não vai mais necessitar refúgio, porque o nosso Deus vai estar nos arrebatando para Ele. Como eu disse, entendo o que eu estou falando, eu não sei o dia, não sei a hora, não sei o mês, mas durante esse período dos 42 meses, 1260 dias, eu não vou afirmar, porque não sou Deus para afirmar nada, mas de acordo com o que a gente analisa e estuda na palavra, durante esse período, a Igreja de Cristo vai estar sendo tirada dessa terra. E infelizmente, irmãos, tudo que nós estamos vendo aí sendo obrado, pensado, maquinado contra as nossas vidas, eles vão conseguir intento e vão conseguir realizar quando a igreja for tirada dessa terra. Infelizmente, aqueles que ficarem vão sofrer, vão padecer. E aí, na minha opinião, na minha forma de entender as revelações do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que a Bíblia fala lá no capítulo 6, 3 já saíram e galoparam. Ou seja, os eventos já foram lançados, já foram iniciados. O cavalo branco, lá no livro 2 de Daniel, fala que o cavalo branco, no Apocalipse, ele fala que ele sai para anunciar a vitória de Cristo. E no capítulo 2 de Daniel, lá no versos 44, se eu não me engano, ele vai falar que durante o reinado desses 2 reis, a vitória de Cristo e o reino de Deus seria estabelecido, seria confirmado. E isso já aconteceu. O cavalo vermelho trouxe guerra ao mundo, O cavalo vermelho, como a Bíblia fala, ele trouxe guerra ao mundo. Ele veio tirar a paz da terra. Nós estávamos numa paz, vamos dizer assim, trabalhada, cuidada, né? É claro que existem guerras no planeta, mas nós estávamos numa paz trabalhada, numa paz controlada. Mas durante esses dias em que nós vemos aí uma guerra instaurada e o tempo inteiro
vidas sendo levadas, sendo ceifadas, e esse homem, a Rússia veio tirar, que rege a Rússia, veio tirar a paz do mundo, veio tirar a paz do mundo. A Europa, nesse inverno, não sei como eles passaram, mas eu acredito que tenham sofrido muito por conta da falta de calefação e falta de madeira para queimar e produzir calor, para que eles tivessem noites de conforto para dormir. Eu vou te falar, eu não sei como a Europa passou, não foi falado, nada foi dito a respeito desse período de inverno da Europa. Mas eu acredito que não tenha sido muito bom, não tenha sido bom. Quem souber de alguma coisa, bota nos comentários aí, fala comigo, que eu pesquisei isso, não consegui encontrar. A gente não viu muita notícia sobre isso, mas a gente está vendo que o cavalo vermelho veio trazer a guerra. É espada, foi posto uma espada na mão desse cavalo vermelho. E a gente sabe qual é a cor da bandeira da Rússia que está se tentando trazer de volta. Era vermelha. E o cavalo preto não precisa explicar, é fome. Porque lá vai dizer que o grão de cevada, o peso da cevada, o grão de cevada ficou mais caro do que o trigo. Então a carestia, a dificuldade de alimento veio e está agindo nessa terra. A gente está vendo que o Apocalipse está se cumprindo a cada dia e nós precisamos estar com a nossa vida no altar. Eu aqui encerro desejando que cada um de vocês não espere a confirmação da besta se manifestar para que vocês creiam que essas coisas vão acontecer, porque quando a besta se manifestar, eu prevejo assim, não uma previsão de olhos abertos, eu não tenho olhos espirituais abertos, mas pelo entendimento da palavra, eu vou ver que muita gente vão correr para as igrejas, porque vão entender, vão chegar à conclusão realmente que o reino de Deus está vindo para esse planeta. E a gente vai ver que Cristo vai levar a sua igreja. E muitos que têm esse conhecimento, que ouviram, mas não deram crédito, nesses tempos vão se voltar para Deus. Eu oro por isso e eu peço a Deus que isso aconteça o mais rápido possível e ver pessoas sendo rendidas a Cristo, rendidas ao Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e trabalhar essa palavra no nosso coração, para que a cada dia ela seja verdade, seja escudo e seja realmente ânimo e esperança para cada um de nós. Que Deus assim possa nos abençoar. Eu agradeço até aqui aqueles que estão ouvindo, estão vendo esse vídeo. Se você puder aí compartilhar com mais pessoas, para que menos pessoas tenham medo de ir à praia e encontrar a besta de 7 cabeças, né? Isso é terrível, uma coisa dessa acontecer, ainda no século XXI aconteceu um negócio desse. É muito triste a falta de conhecimento, a falta de visão que as pessoas têm. Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre e nos dê paz no nosso coração, que é o momento que nós estamos precisando de paz. E a paz vem com entendimento, certeza que Deus está agindo em nosso favor. Assim eu desejo a todos uma noite de paz, uma noite de bênção, e que Deus possa nos abençoar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, por tudo que Tu tem feito na vida de cada um que está nesse momento ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, ouvindo as minhas palavras, e que possam, ó Deus, pesquisar, que possam, ó Deus, buscar entendimento e conhecimento, e assim possam, ó Deus, te receberem como único e suficiente Salvador, porque não há outro caminho. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Deus vos abençoe em nome de Jesus.